Se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa parar de ser realista. É exatamente isso que você ouviu. O maior veneno para o seu sucesso não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade. É essa vozinha na sua cabeça que fica repetindo o tempo todo. Seja realista, tenha o pé no chão, isso não é para você. E hoje eu vou te provar, com ciência e com histórias de vida, que o realismo é a jaula que te prende. E no final desse vídeo, você vai saber como quebrar essa jaula e começar a pensar como os gigantes pensam. Eu quero que você pense agora nas pessoas mais na média que você conhece. Aquela galera que vive reclamando da vida, do chefe, do governo, de tudo, mas não faz nada para mudar. Pensa nessas pessoas. Aí você vai chegar em uma dessas pessoas e perguntar assim, ó, pergunta na cara. Qual é a chance de você fazer R$ 1.000.000? Eu te garanto, a resposta vai ser alguma coisa do tipo, tá doido? Isso é impossível, isso não é para mim. Agora faz o contrário. Pega as pessoas mais fodas que você conhece, que talvez você tenha acesso a essas pessoas, gente que construiu algo, que venceu na vida, e pergunta para elas, você imaginava que ia chegar onde você chegou hoje? Cara, sem sombra de dúvidas, a resposta vai ser sempre a mesma. Eu não imaginava, eu tinha certeza. E aí que tá o pulo do gato. O problema tá na mentalidade. E a maioria das pessoas tem uma mentalidade pequenininha assim, ó. As pessoas só conseguem enxergar daqui até ali na esquina. Elas nascem, olham pro lado e pensam, ah, meu lugar é aqui, e não faz exatamente nada para sair dali. Elas aceitam a realidade que foi mostrada para elas. Mas a realidade não é dada, ela é construída. E quem constrói essa realidade é você. Ah, mas isso é papo de coach, Rodrigo, isso é papo motivacional, você tá querendo me vender alguma coisa. Primeiro, não tô querendo te vender nada. E segundo, coach é o caralho, tá? Isso aqui é ciência e eu vou te mostrar. Existe um negócio chamado profecia autorrealizável. O nome é até bonito, mas é um negócio muito simples. Um sociólogo chamado Robert Menton descobriu basicamente uma crença que você tem sobre o futuro acaba fazendo o futuro de fato acontecer. Porque você age de acordo com ela, você age acreditando nisso como uma verdade absoluta. E funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro você cria uma expectativa, tipo, eu sou péssimo em entrevista de emprego, beleza? Ah, eu sou péssimo em entrevista, nunca dá certo e tal. Segundo, você se comporta de acordo com essa expectativa. Vai para a entrevista nervoso, já esperando o não. A sua postura já é de derrota. Nem se prepara direito porque não vai dar certo mesmo. Você pensa assim. A terceira coisa, a expectativa vira realidade. O entrevistador percebe seu nervosismo, sua falta de preparo e você não passa. Quarta coisa, você reforça a crença. Sai de lá pensando, tá vendo? Eu sabia, eu sou ruim nisso mesmo, eu falei. Talvez tenha alguma coisa da sua vida que você já deve ter até murmurado dessa forma. Você não previu o futuro, você criou o futuro. O realista, ele faz isso o tempo todo. Olha para a conta bancária e fala, minha realidade é essa, nunca vou ser rico. Aí ele para de procurar oportunidade, para de criar oportunidade, para de estudar, para de se arriscar e a profecia dele se cumpre, continua na mesma e chama isso de ser realista, tô com o pé no chão. Eu chamo isso de autossabotagem. Tem um estudo chamado Pigmaleão. Eles pegaram uns professores e falaram, esses alunos aqui são especiais, são mais inteligentes que todo mundo. Só que isso era uma mentira. Os alunos foram escolhidos de forma aleatória. E no final do ano, adivinha? Esses alunos tiveram um desempenho muito melhor que os outros. Mas por quê? Porque os professores, acreditando que eles eram melhores, deram mais atenção, mais desafio, mais encorajamento. A expectativa do professor moldou a realidade daqueles alunos. Agora eu te pergunto, qual é a expectativa que você está colocando sobre você mesmo? Não, pera, Rodrigo. Então você está me dizendo que é só eu pensar positivo e tudo acontece? Obviamente não é assim, você sabe. Não é como você sentar no sofá e ficar ali mentalizando que vai ter R$ 1.000.000, 10 milhões, obviamente você sabe que não é isso. O que eu estou dizendo é que a sua crença, a sua certeza é o combustível que vai te fazer agir. Lembra que eu falei que eu ia te mostrar como quebrar a jaula do realismo? A gente está chegando nessa parte, mas antes você precisa conhecer as histórias de quem quebrou essa jaula. Agora vamos falar de gente que era tudo menos realista. Pensa no Walt Disney. O cara foi demitido de um jornal porque o chefe dele disse que ele não tinha criatividade. Dá pra pensar nisso? Walt Disney, sem criatividade? Chega a ser uma piada isso, né, gente? Depois disso, a primeira empresa de animação dele simplesmente faliu. Chegou em Hollywood quebrado, totalmente liso. Se o Walt Disney fosse realista, ele teria arrumado um emprego qualquer e desistido ali mesmo. Mas ele tinha uma visão que ninguém mais enxergava. E o Steve Jobs, por exemplo, o cara foi expulso da empresa que ele mesmo criou. Imagina a humilhação disso. Naquele momento ele podia dizer, eu fracassei, me chutaram do meu próprio sonho, o que eu vou fazer da minha vida? Ele foi lá e criou outra empresa, a Next, e depois voltou para a Apple e transformou ela na maior empresa do mundo, que vale inclusive hoje mais do que as empresas tudo do Brasil. Isso não é realismo, gente, isso é convicção. Agora vamos trazer para o nosso Brasil, por exemplo, um cara que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto da WhatsApp.
Ele nasceu na periferia do Rio de Janeiro, num bairro pobre pra caramba, infância pobre, difícil, estudou em escola pública, nunca fez faculdade, nunca fez curso de inglês, pai de uma família, o pai dele era militar, a mãe dele era professora, mas mesmo assim uma vida pobre. O cara pegava mais de 2 horas de ônibus para poder chegar no trabalho. E aos 19 anos conseguiu um emprego vendendo curso de inglês, vendia usando aqueles telefones de antigamente, como é que é o nome? O orelhão. Mas o cara era tão bom que em 4 anos virou diretor comercial. Porque ele se esforçou, ele fez acontecer. E aí ele teve uma ideia, criar a sua própria escola de inglês ao invés de ficar trabalhando para os outros. Só que tinha um problema, ele não tinha dinheiro. Pegou 20 mil reais do cheque especial com 12% de juros ao mês, foi lá, meteu a cara e fez. Se isso não é loucura, eu não sei o que é, mas eu tenho certeza de uma coisa. Isso aí não é ter pé no chão. Isso aí não é ser realista. Em pouco tempo ele foi lá, fez o primeiro milhão dele, tem mais de 300 escolas de inglês no Brasil. Tem outra coisa também muito interessante, ele vendeu na época por quase 900 milhões a empresa. Depois ele recomprou pela metade do preço, porque a empresa que comprou a WhatsApp estava em um estado crítico. E agora a empresa vale muito mais do que quando ele vendeu na época. Isso é uma loucura, né, cara? Um moleque da periferia que vendia no orelhão, hoje é dono de um império de educação, que já foi dono de time de futebol, dono de diversas empresas, tem diversos negócios por aí espalhados no mundo todo. Então, se ele fosse um cara realista, estaria até hoje pegando 2 horas de ônibus ou mais, ou numa vida muito pior. E o que toda essa galera tem em comum é que eles cagaram pro realismo. A realidade deles era uma merda, mas a visão era muito maior do que isso. A crença deles não era baseada no que eles tinham, era baseada no que eles iam construir, onde eles poderiam chegar. Agora a parte que vai explodir a sua cabeça, e isso não é história bonita, tá? Seu cérebro é literalmente programado para isso. Um negócio chamado efeito da expectativa. E a prova disso é um dos estudos mais fodas que existem, que pegaram 2 grupos de pessoas para fazer um treinamento de cérebro de 1 hora. Para um grupo eles falaram assim, ó, esse treinamento aqui é sinistro, vai aumentar seu QI, vai te deixar mais inteligente, e criaram uma expectativa muito alta. Para o outro grupo que estava ali, eles não falaram absolutamente nada, só botou aí e falou, vai lá e faz o exercício. Mesmo grupo, o mesmo tipo de pessoa. O treinamento era exatamente o mesmo para esses 2. Depois de 1 hora, sabe qual que foi o resultado? O grupo que acreditava que ia ficar mais inteligente teve um aumento de QI de 5 a 10 pontos. E o outro grupo, adivinha quanto que eles tiveram? Nada, absolutamente zero. Você está entendendo a porra que é isso? A mesma tarefa, o mesmo tempo, a única diferença que tinha ali era a crença. A expectativa de sucesso literalmente tornou as pessoas mais inteligentes. Você tem que entender que o seu cérebro é uma máquina de previsão. Quando você acredita que vai conseguir, ele entra em modo de alta performance, aumenta o foco, aumenta a motivação, aumenta o esforço, começa a procurar caminhos para fazer aquilo ali dar certo. Mas quando você é realista, nada disso acontece. O realista ele diz, isso é impossível. Ele está dando um comando para o cérebro dele. Desligue, para de funcionar. Não gasta energia nenhuma com isso, não procure solução e o cérebro simplesmente adivinha, ele obedece. É por isso que Henry Ford falou uma vez uma frase genial. Se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo do mesmo jeito. Isso não é autoajuda, tá? Isso não é autoajuda, isso não é papo furado de coach, é um manual de instruções do cérebro humano e você precisa entender isso para você poder chegar num nível maior. Eu nunca fui realista e mudei de vida. A minha mãe sempre falava assim, esse menino é doido, tem cada ideia mirabolante, esse menino sem juízo. E o doido, sem juízo, está aqui vencendo e prosperando cada vez mais, porque eu nunca enxerguei as coisas como de fato elas são. Eu sempre acreditei que poderia fazer do meu jeito, que poderia ter um outro cenário para aquela dificuldade ali. Aí às vezes você pergunta, Rodrigo, mas como é que eu faço para parar de ser realista? Como é que eu mudo essa programação que está na minha cabeça desde que eu era moleque, por exemplo? O primeiro passo para isso, você vai declarar uma guerra com as suas crenças limitantes. Você precisa identificar os inimigos. Você pega um papel agora, nesse exato momento, e anota toda vez que a sua mente disser eu não sou bom o suficiente, isso é impossível para mim, gente como eu não consegue esse tipo de coisa, eu não mereço sucesso, eu nunca vou ficar rico. Eu quero que você escreva todas as frases, tudo que você costuma falar de ruim para você mesmo. Você vai escrever agora no papel, vai pegar, pausa o vídeo, pega um papel, uma caneta e escreve. Essas frases são o seu realismo e essas frases estão te sabotando. Você precisa olhar para entender que são mentiras, são programas que instalaram na sua cabeça. O segundo passo, você vai construir uma visão irreal, irrealista. O realista olha para o presente dele e a partir dali ele projeta o futuro. O visionário, ele olha para o futuro e ele projeta o presente. Ele projeta onde ele quer estar daqui a 5, daqui a 10 anos. Então você tem que ser específico, seja ousado, escreve isso, desenha, faz um mapa mental. Hoje com esse tanto de IA que tem aí, inclusive o Nano Banana, você consegue criar imagens de você mesmo em cenários diferentes, com um prompt muito bom, você consegue simplesmente pegar o seu rosto ali, ó, e você fala assim, eu quero que você crie uma foto
eu na frente de uma casa e tal, você vai criar foto no carro dos seus sonhos, você vai criar foto com a ONG que você tem um sonho de ter um dia de fundar, depois você imprime isso e cola em algum lugar para você ver isso todo santo dia, para você começar a internalizar aquilo. Só que você tem que ter isso com uma visão clara, você tem que sentir o cheiro disso. Essa visão ela não pode ser realista, se for realista é pequena demais. Tem que te dar um frio na barriga todos os dias que você olhar, você fala, como é que eu vou conseguir chegar nisso aqui? Tem que parecer que é impossível. Se você mostrar para alguém, a pessoa vai falar, você tá doido. O terceiro passo, você vai alimentar o seu cérebro com provas. O seu cérebro aprende com repetição e evidência. Então, começa a consumir histórias de sucesso, ler biografias que eu te falei aqui antes, das pessoas que eu te falei, assiste entrevistas, segue pessoas que te inspiram, mostra para o seu cérebro todo dia que o impossível realmente de fato é possível. E aí você vai mudar essa sua mentalidade. Rico é uma pessoa ruim, que você não vai conseguir chegar lá, que isso é impossível para você. Você vai começar a estudar coisas novas, mudar o ambiente e de repente uma boa oportunidade vai aparecer na sua vida. A sua visão é gigante, mas a jornada é feita de pequenos passos. Então você vai fazer agora aí, para pegar o papel e a caneta também, e você vai começar a fazer pequenas tarefas. E cada meta batida é uma prova que você está mandando para o seu cérebro que você pode e que ele vai começar a acreditar nisso. Você vai começar a ver que o seu cérebro vai entender, pô, tudo que ele promete que ele vai fazer, ele consegue cumprir. O seu cérebro ele muda com aquele discurso que você é um fracassado e ele começa a ver evidência de fato. Então, o que é que você vai fazer? Para provocar a sua cabeça e você vai mostrar para o seu cérebro que realmente você cumpre o que você fala. Uma coisa que eu fiz, que funcionou muito bem, quando eu estava quebrado, sem nada, você vai botar uma meta assim, todo dia eu vou acordar no mesmo horário. Então, eu vou dormir 30 minutos sem celular. Tipo, antes de deitar na cama eu vou estar com 30 minutos. Ou então eu vou colocar uma meta de caminhar 20 minutos 5 vezes na semana, todos os dias. E aí você vai começar a cumprir isso e mostrar para o seu cérebro que você é capaz. Parece algo bobo, mas isso ensina o seu cérebro. O que eu falo comigo, o que eu combino comigo, eu cumpro. Cara, se você não fizer isso, no que é pequeno, no grande você não vai conseguir. Ler, sei lá, 10 páginas de um livro útil por dia. Eu posso até deixar aqui na descrição alguns livros. Assistir vídeo educativo de, sei lá, de tal coisa, aprender um insight novo, aprender um conceito novo por dia e aplicar cada coisa dessa que você está aprendendo durante a semana. Por exemplo, você aprendeu sobre vendas, então você vai tentar vender alguma coisa, nem que seja uma ideia, uma coisa usada que você tem aí, uma coisa que você não usa mais, você vai tentar vender aquilo para mostrar que você aprendeu e você consegue executar. Agora também você pode colocar uma coisa bem interessante também, que talvez até te ajude em outras áreas da vida, você vai começar a colocar metas financeiras pequenas, guardar 10 por dia, nem que seja um Pix separado ali, anotar o gasto 7 dias da semana, cortar R$1 por alguma coisa que você está fazendo durante 30 dias, coisas que você vai estar mostrando para o seu cérebro que você, pô, eu estou prometendo, eu estou executando. Uma outra coisa também é uma meta de exposição. Quem muda de vida, de fato, ele se expõe, ele tem que se expor mesmo, passar por cima do medo. Você vai mandar uma mensagem para uma pessoa interessante, você vai pegar um dia aí da semana, vai mandar uma mensagem, você vai falar em público com alguém, nem que seja num comentário, num grupo, numa live, você vai postar um conteúdo simples, mesmo que seja ruim. Os seus primeiros vídeos, eles vão ser ruins mesmo. Foda-se, velho, só faz. Você vai falar em público, nem que seja ali para 3 pessoas, não importa, você vai botar a meta, você vai cumprir. E aí o cérebro aprende, eu me exponho e não morro. Por favor, velho, não seja um desgraçado que vai assistir essa porra desse vídeo aqui e vai sair daqui sem fazer absolutamente nada disso. Porque se tu não se esforçar pra fazer isso, que diabos tu quer da vida, mano? Por que tu assistiu esse vídeo até aqui, então? Agora olha pra mim bem nos meus olhos. O maior erro que você pode cometer é viver uma vida pequena porque alguém convenceu que essa era a sua realidade. Você vai ficar vivendo essa vida de bosta aí? Realidade é só aquilo que a gente aceita. O sucesso a gente constrói. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas você constrói. O Walt Disney ele foi demitido por falta de criatividade, gente. O Flávio Augusto era simplesmente um moleque que vendia curso ali no orelhão. E o Steve Jobs, ele foi chutado da própria empresa. A realidade dessas pessoas seria o fracasso. Eles podiam entrar numa crise ali existencial e ficar só se sentir um fracassado. Mas não, eles não foram realistas, eles foram teimosos, obstinados. Eles tinham uma certeza no peito que era uma certeza que era maior do que qualquer dificuldade que eles pudessem enfrentar. Então você tem que ter isso também na sua mente. Então a partir de hoje, eu quero que você faça um pacto com você mesmo. Toda vez que vem aquela vozinha do realismo, falando que você não é capaz, que você tem que botar o pé no chão, você vai simplesmente falar, foda-se, vai lá e faz. O mundo ele não precisa de mais gente realista, não. O mundo precisa de mais gente louca o suficiente para acreditar que pode mudar o mundo. E essa loucura que no final vira a sua nova realidade e você vai conseguir construir isso. Se esse vídeo te deu um tapa na cara, se esse vídeo acendeu uma faísca aí dentro, se inscreve aqui no canal, se não quiser também se inscrever, tá tudo bem, porque essa é só a primeira conversa de muitas que a gente vai ter aqui para levar a sua vida pro próximo nível. Tamo junto.